Estamos iniciando mais uma edição do podcast Sul Rural, aquele programa que traz todas as informações sobre o agronegócio, o setor primário aqui da nossa região, e transmitido pela Rádio Difusora e Rádio Tupãssi. E hoje, já que estamos em plena safra do morango, de uma fruta tão apreciada, está conosco aqui no estúdio da Rádio Tupãssi o pesquisador Sandro Bono, da Embrapa Clima Temperado, que é coordenador do Projeto Nacional de Pesquisa, Melhoramento, seria isso, Sandro? Hã, do produto morango, né? Coordena nacionalmente junto com outros, claro, com um grupo de pesquisadores aí espalhados pelo Brasil inteiro. Muito obrigada pela tua presença, por ter aceitado nosso convite para falar sobre esse produto que teve uma festa recentemente, né? E não é por acaso. Muito boa noite. Exato, Elida. É um prazer muito grande, estar participando do podcast. É uma honra poder conversar, com as pessoas que estão, nos gastando um tempo para nos assistir. E o morango é uma cultura extremamente interessante. E Pelotas, como comentado, possui uma das unidades da Embrapa e a principal unidade que se dedica às pesquisas com morango no Brasil. Uhum. Mas Nós mas temos, tivemos, vamos dizer assim, de alguns anos para cá, tivemos uma mudança, muito intensa no campo em função das pesquisas realizadas na Embrapa, né. E isso não é à toa que se tem agora festa comemorativa, teve um aumento de produtividade, vamos dizer assim, e aí isso com certeza influencia no bolso do produtor, né. exato. O morango vem crescendo no país, assim, uma cultura que está sendo cada vez mais adotada, uma cultura, eh quase que exclusivamente, de agricultores familiares, porque em pequenas, extensões, de terra se consegue ter uma produtividade, uma área plantada em que uma família toda trabalha e consegue ter rentabilidade muito atrativa. E esse crescimento que o morango, está tendo no país, ele está tendo em Pelotas. Uhum. Pelotas hoje é uma cidade, e a região de Pelotas, incluindo municípios próximos, é uma região importante, junto com o Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, são as principais regiões produtoras. E dentro desse contexto do Rio Grande do Sul, Pelotas talvez seja a cidade que mais tem crescido. Hoje, segundo os dados da Emater, nós temos mais de 230 famílias produtoras de morango em Pelotas. E esse número aumenta se considerarmos as cidades próximas que também são produtoras. Uhum. Então, é uma cultura que ela tem uma importância grande para diferentes segmentos, né, da nossa sociedade, aqui, tanto do ponto de vista dos produtores, né, que tem uma alternativa que envolve família, pai, mãe, filhos, próximo de casa, no quintal de casa o pessoal consegue ter uma estufa e manter plantas de morango, ter uma lucratividade semanal, que é importante, né, porque semanalmente se faz a colheita, até 2 vezes por semana. A venda direta ao consumidor tem aumentado bastante, né, e esse é um ponto muito importante. Essa venda tem sido estimulada por várias ações do poder público, a nossa prefeitura tem tido um papel excelente, nossas secretarias, fazendo com que essa distância entre o produtor de frutas e o consumidor, tenha diminuído. Então são vários, aspectos que têm feito com que o morango cresça. Um outro aspecto que faz com que o morango tenha um reflexo na sociedade é em relação ao consumidor. Hoje a gente encontra muito mais facilmente o morango para comprar em Uhum. vários pontos da cidade na safra, o que é muito positivo, que estimula o consumo, é uma fruta saudável, uma fruta que as crianças gostam, é uma fruta visualmente muito atrativa, então tem esse reflexo. Esse crescimento todo é muito acompanhado das ações de pesquisa, né. Então, nós temos um crescimento no número de produtores que estão vendo aí um potencial. Com certeza, então, com essa visibilidade, né, nas feiras, há um aumento do consumo, mas isso então tem um reflexo
lá atrás, quando a Embrapa, então, teve vamos dizer assim, definiu alguma linha de pesquisa que atualmente hoje tu como coordenador desse projeto nacional aí de desenvolvimento de melhoramento do morango, isso não é uma decisão, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, né? É, exato. O morango, se a gente fizer um retrospecto histórico na nossa região, nós temos documentos escritos na época que uma planta de um morango produzia em torno de 250 gramas durante uma safra, como um número muito atrativo, espetacular. Uhum. Hoje nós conseguimos produzir 1,2 kg, 1,5 kg por planta em uma safra. Isso é reflexo de trabalho de pesquisa, de investimento em pesquisa, de dedicação em pesquisa de vários órgãos espalhados pelo país. A Embrapa, nesse contexto, é uma instituição que tem essa linha de pesquisa que trabalha com pequenas frutas e entre elas o morango. Uhum. O morango é uma cultura importante em várias regiões do país. O principal estado produtor de morango hoje é Minas Gerais, mas São Paulo, Paraná, Santa Catarina, junto com o Rio Grande do Sul, são importantes produtores. E essa evolução da pesquisa faz com que se tenha um crescimento geral. A Embrapa, aqui em Pelotas, a Embrapa tem 43 unidades espalhadas pelo país. Hum. E a Embrapa Clima Temperado, aqui em Pelotas, é responsável pelo desenvolvimento das principais pesquisas com morango para todo o país. Hum. Então, junto com outras unidades da Embrapa que são parceiras nesse desenvolvimento, nós aqui lideramos esse trabalho de pesquisa. E uma das principais linhas dentro dessa pesquisa com morango é o desenvolvimento de novas cultivares, o melhoramento genético, que acarreta cultivares que tenham esse aumento de produtividade, que tenham frutas que sejam mais atrativas visualmente, frutas. O consumidor brasileiro gosta de frutas grandes, frutas vermelhas. E é interessante, assim, quando a gente está desenvolvendo uma cultivar, a gente tem uma variabilidade de cores, de sabor diferente. Dentro das cores, a gente procura aquele morango que seja, tem um vermelho médio. Porque se o consumidor receber um vermelho muito escuro, ele imagina que Que aquela tá fruta madura esteja demais. madura demais e não vai querer comprar. Uhum. Se ela for um vermelho mais claro, embora ela seja muito saborosa, o consumidor não vai Tá ser verde. atraído, porque ele vai pensar que aquela fruta não está madura o suficiente. Sim. Então, são pequenos detalhes que a pesquisa precisa se atentar ao longo do tempo. Tem uma outra característica que eu particularmente gosto muito de trabalhar e é muito importante, que é o sabor. O nosso consumidor hoje está começando a identificar um pouco mais a fruta por sabor, mas o Brasil, no contexto nacional, em relação a outros países, principalmente os asiáticos, ainda tem uma carência de identificação de cultivares. Uhum. Por exemplo, quando a gente vai ao mercado ou à feira comprar morango, a gente compra morango, não compra uma determinada cultivar. E as cultivares são muito diferentes em termos de sabor, de durabilidade pós-colheita. Então, assim, Tu não tem o mamão papaya, o mamão ou a banana é, prata, a banana, né, que tem a gente consegue visualmente visualizar e já imagina o sabor e já daquela sabe o fruta, sabor. Aham. porque um exemplo, na China, o pessoal valoriza, e Coreia do Sul também, Japão, frutas muito doces. Uhum. Então o pessoal já vende, no mercado, todas os morangos, as embalagens identificadas e muitas das vezes com o grau de açúcar que tem, aquela fruta. E já com essa denominação, por exemplo, que o de Exatamente, outros denominação da cultivar, isso faz com que o consumidor saiba que talvez ele pague mais, mas ele vai ter uma fruta igual à outra, não uma mais doce, uma menos. uhum. Mas o Brasil eu acho que caminha
nesse sentido. A gente tem tido alguns exemplos, e aí a gente já entra um pouco nos resultados da pesquisa, que uma primeira cultivar lançada pela Embrapa foi a Fênix, e eu já volto daqui a pouquinho na Fênix. Ela tem como característica o sabor muito atrativo. Então, ela tem um equilíbrio entre açúcar e acidez, que é que nos dá o sabor de morango, é muito atrativo. E em alguns locais, algumas das regiões de São Paulo, no Paraná, o pessoal já tem conseguido agregar valor em função do sabor, ou seja, os consumidores pagam mais por uma fruta mais saborosa. Então, são algumas tendências que a gente visualiza no morango ao longo dos próximos anos. Uhum. É difícil de saber em quanto tempo isso vai E o acontecer. produtor que está, buscando essa fruta com esse sabor diferenciado, ele sabe que tem o nome Fênix, por exemplo? Sabe, quando ele Aí come ele já está identificando, hã, a o já está diferenciando o tipo de morango, então? exatamente. E a gente tem, vários exemplos. Algumas semanas atrás, a gente estava no Paraná num Coalipag, né, que a região aqui ainda está engatinhando, mas em algumas regiões do país já avança bastante, ou seja, aquele Coalipag que no final de semana a família vai lá com as crianças coletar e sai comendo a fruta, né. Uhum. E ali eles identificam um exemplo que a gente teve foi na cidade de Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. Eles, denominaram a Fênix lá de morango gourmet. Então, nas bancadas que tem a Cultivar Fênix, ela tem uma placa que é morango gourmet e o consumidor paga um pouquinho Um mais, pouco mais. e é o morango, segundo os proprietários, é o que sai mais rápido, né, o que está sempre faltando, porque as pessoas preferem ter uma experiência, que seja mais atrativa em termos de sabor. E essa bom, a Fênix então foi desenvolvida dentro da Embrapa, né, por um trabalho de melhoramento, é isso? Por esse grupo de pesquisadores, é isso? Isso, exatamente. A Fênix é Quando o começou isso? Isso, a Fênix é a primeira cultivar dessa retomada do programa. O programa da Embrapa começou lá em 1950, só que teve uma descontinuidade, Uhum. porque até porque nas as primeiras cultivares que saíram, tinha mais um foco de indústria, que era muito rica na nossa região de processamento. Uhum. Então se tinha uma acidez um pouco maior, era um bom morango, mas não era tão adequado ao consumo in natura. E em 2010, esse programa de melhoramento foi retomado. E a primeira cultivar dessa retomada é a Fênix. Foi Um morango gourmet. um morango gourmet, Uhum. nome dado pelos próprios, produtores na região, em algumas regiões do Paraná, E foi desenvolvido aqui em aqui em Pelotas. Pelotas por vocês, né, É, lá no nós laboratório, temos isso, nós aí temos vai um para o produtor que planta mudinha, né. Tu estava me falando sobre esses viveiristas, isso. né, como é que funciona toda essa então teve todo esse trabalho de pesquisa, melhoramento, né, mas isso aí vai se testando. De 2010 para cá, como é que se desenvolveu Isso. isso? O desenvolvimento de uma cultivar gasta alguns anos, né. Uhum. Então, assim, nós trouxemos, assim, de uma maneira, simplificada, cultivares ou germoplasma de todas as partes do mundo aqui para Pelotas. Então a gente tem, cultivares aqui, americanas, canadenses, de países da Europa, Holanda, Alemanha, Japão, China, Coreia, da Ásia, e aqui a gente traz e aqui a gente tenta, como a gente fala, fazer a mágica de misturar o que cada uma delas tem de Uhum. bom. Esse trabalho é lento, né, o desenvolvimento de uma cultivar se gasta em média entre 8 e 10 anos. E a Fênix foi lançada em 2023, na Expo Inter de 2023, foi Uhum. apresentada, né, para o público. Ela já vinha sendo testada, né, porque uma cultivar precisa ser muito bem Sim. testada em várias regiões, para todas as regiões produtoras, para ver onde que ela se adapta melhor, porque o clima tem uma influência grande, no sucesso ou não, na adaptação de uma determinada cultivar. Então, em 2023 foi lançada essa cultivar no Expo Inter e ela foi disponibilizada aos produtores de fruta em 2024. Uhum. Então, 2025 é a segunda safra que ela está sendo cultivada pelos nossos, produtores brasileiros. Mas o desenvolvimento e a disponibilização de uma cultivar, ela não envolve somente os produtores de frutas. Existe toda uma cadeia, produtiva que, faz parte,
de uma cultivar após o lançamento até ela chegar ao consumidor. Então existem os chamados laboratórios, existem hoje laboratórios que produzem lá in vitro, naquele frasquinho. Anualmente existem 2 laboratórios, um que fica em São Paulo, em Brotas, e outro em Andradas, em Minas Gerais, que produzem o que a gente chama de plantas matrizes. Uhum. Essas plantas matrizes são vendidas para os viveristas. Então, viveristas que têm toda a documentação em dia, o chamado Renasem, que é um registro junto ao Ministério da Agricultura, se credenciam junto à Embrapa para produzir as mudas e vender aos agricultores. Esse é o primeiro elo em que se tem um efeito grande, porque a gente tem boa parte das cultivares hoje utilizadas no Brasil com origem em outros países, programas de melhoramento em outros países, porque o Brasil não tinha esse tipo de pesquisa. E aí o custo do morango tá lá em cima, né. Exatamente. E além das cultivares, boa parte das mudas vêm importadas de outras regiões, do Chile, da Argentina e da Espanha. Anualmente, Chega. contêineres e contêineres Uhum. de mudas chegam no Brasil. E com a disponibilização de uma cultivar nacional, de uma maneira muito facilitada para esses viveiros, porque a Embrapa exige que, estando a documentação ok e tendo as condições de produzir técnicas de produzir uma boa muda, ele está credenciado. E temos viveristas aqui na nossa E isso região? nós temos viveiristas em Pelotas, né, e em Morro Redondo, e depois em outras cidades do Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, em Nossa, Brasília, multiplicando, fazendo mudas de uma é um cultivar que foi multiplicador, né. desenvolvida aqui em Pelotas, né, que Excelente. está sendo utilizada na maioria das regiões do Brasil hoje. Sandro, uma dúvida, a fênix ela consegue se adequar a aos diferentes climas? Porque tu falou que Minas Gerais ainda é a maior produtora de morango, mas aqui a nossa região é mais úmida, mais fria. A fênix tem essa versatilidade? Ela tem ela está mostrando, né, uma adaptabilidade ampla, que a gente chama assim. Hum, Claro que tem regiões que talvez ela não vai tão bem por algumas características específicas. A gente ainda está mapeando esse desenvolvimento, né, em termos de adaptação, porque nós, durante as avaliações, antes de disponibilização, a gente não consegue avaliar em todas as regiões do Brasil, claro. o Brasil é grande, né, e a gente tem rodado por aí em várias regiões produtoras, e elas são muito distintas, de produtor para produtor também modifica, mas ela tem nos surpreendido positivamente, e Uhum. principalmente, assim, o feedback que a gente tem tido dos produtores da cadeia produtiva é, estando muito satisfeitos. E o que nos deixa satisfeitos também, é que a gente ouviu de vários produtores, né, eles dizendo com orgulho que essa é uma cultivar nossa, né, uma cultivar brasileira. E isso é uma coisa muito interessante, né, porque esse é um dos nossos papéis Isso como baixa empresa. custo também, né, Exatamente, para o porque, assim, produtor. todos esses recursos, talvez uma boa parte de produção de mudas, fora do Brasil, ele hoje esse recurso todo tem ficado no Brasil e gerado empregos, né, Uhum, para esses viveiros que até então não claro. tinham dificuldade de acesso a esses materiais por uma questão comercial, enfim. E o custo a gente tem, assim, dependendo do tipo de muda, que existe mais, que a gente chama de muda de raiz nua, envasada, os preços têm sido muito atrativos e um fator que tem, baixado um pouco o custo de produção. Então tem vários aspectos envolvidos, Que da gente ter autonomia tu usaste essa nessas palavra cultivares. multifatorial para esse crescimento na produção de morango até o ponto de nós termos uma festa, né, que aconteceu no início desse mês. E nessa questão multifatorial, eu queria, te perguntar assim, mas a Embrapa visualiza ou já está com novas pesquisas, com novas outras variedades, buscando E ofertar no mercado outras variedades? E isso, o programa de melhoramento é uma atividade de pesquisa contínua. O nosso Tá. programa é um programa jovem, os programas, de alguns países já são centenários. Uhum, Então são gerações e gerações de equipes de pesquisa que vão continuando aquele trabalho. uhum. E nós estamos, assim, a todo vapor
na busca de novas cultivares que atendam novas necessidades Uhum. dessa cadeia produtiva brasileira, tendo foco essa manutenção do recurso, a satisfação e uma boa lucratividade dos produtores de frutas, que é muito importante, e também da satisfação do consumidor, que a gente não pode esquecer, é o nosso é, Sim, é o produtor é, é é o co é o é o elo final dessa cadeia. muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, lembrando do nosso patrocinador master aí, Sala Berry, né, Agropecuária, que é o último lugar e o único lugar que o produtor precisa passar antes de ir para a fazenda. Nós voltamos já já, logo depois do intervalo. Retornamos aqui com o Sul Rural pela Rádio Tuplancy, rádio difusora, hoje com um convidado muito especial, o pesquisador Sandro Bonoff, que é líder, né, coordenador do projeto de melhoramento genético de morango em todo o território nacional, dentro da Embrapa, né? E é pesquisador aqui da Embrapa Clima Temperado, aqui de Pelotas. Nós estávamos falando, então, sobre a questão de desenvolvimento de novas cultivares, né, a fênix então aí já está provando que é um sucesso, mas Sandro, vamos falar um pouco de produtividade? Porque, está aumentando o número de produtores, já tivemos uma festa, hã, mas tem um crescimento vertical, né, não é só falaste muito em sabor, em aspecto visual, né, que, isso também é muito importante na hora da compra, mas e para o produtor, em termos de produtividade, a Fênix ou esse projeto de pesquisa, que você desenvolve em nível nacional, também busca esse crescimento, né, obviamente. Essa pergunta é excelente porque a produtividade é sempre uma característica muito importante, assim, porque, em última instância, ela representa o valor de venda e a lucratividade que o produtor vai ter em cima da atividade dele, né, quanto cada planta produz. Mas a gente, além desse aspecto, e a Fênix é um exemplo disso, a gente tem, na mente, a seguinte pergunta: e a gente faz seguidamente aos produtores. Será que a pergunta mais importante em termos de lucratividade, será que a pergunta mais importante a ser respondida é: quanto produz, quantas gramas de fruta produz a tua planta numa safra, ou quanto, de lucro aquela planta te dá numa safra? Que por vezes, a produtividade concentrada no pico da safra, o valor de venda cai bastante. Vai, a lei da Então, oferta e se procura, a né. gente conseguir estabelecer, um gráfico de produção, em que ela distribua a produção, não somente no momento de pico da safra, mas no momento em que a oferta da fruta é menor e o preço é maior, a lucratividade desse produtor passa, a ser maior do que ele ter produtividades maiores em períodos do ano em que o preço está mais baixo. Então, a Vai ter uma valorização porque não tem produto, mas não exatamente. necessariamente ele precisa ter essa produtividade
Tão tão alta, alta. exatamente. Uhum. E isso a Fênix já trabalha um pouco nessa linha, porque é uma cultivar, e principalmente para nossa região, precoce. Então, é a primeira cultivar que o pessoal consegue ter frutas maiores, mais atrativas, em um período em que nenhuma das outras cultivares ainda está produzindo frutas de alta qualidade ou está começando. Então, esse tem sido um ponto importante, porque ele consegue vender essa fruta a um preço muito mais alto e faz com que, assim, a lucratividade dele aumente em relação, a outros pontos. E essa questão é importante não só pela distribuição da produção, pela precocidade da cultivar, mas também porque o produtor consegue ter as mudas na época certa de plantio. Principalmente, mudas importadas por uma questão fisiológica da planta, que ela precisa ficar pronta antes de vir para o Brasil, desses outros países produtores de muda, ela chega mais tarde, chega em maio, junho, dependendo do ano. As mudas da cultivar Fênix, como são produzidas localmente, elas conseguem ser distribuídas desde março aos produtores, Sim, eles porque a podem logística os é produtores às bem mais vezes estão simples. a 1 quilômetro, 2 quilômetros do produtor de mudas e não a 4, 5 mil quilômetros, né. Uhum. Então isso tem sido um fator muito positivo, né. Essa e outro ponto que o pessoal fala diretamente com o produtor de muda, vai lá buscar. Então aqui em Pelotas mesmo a gente tem produtores de mudas, em outras regiões do Rio Grande do Sul, que têm abastecido e dado o apoio, tirado as dúvidas dos produtores. Esse tem sido um aspecto muito importante. Mas é claro que a produtividade, né, continua sendo uma característica chave, né, porque Uhum. o que o produtor vende é fruta e a fruta por peso ele precisa produzir para ter o retorno financeiro da atividade dele. Claro. Temos médias aí, a Fênix se diferencia lá vamos comparar lá atrás, na década de 50 lá, com certeza era bem menor a produtividade, né, como é que está hoje? Isso dados históricos, assim, mostram que a produtividade variava entre 250, no máximo 300 gramas por planta. Uhum. Hoje, utilizando a Fênix como exemplo, varia de 1,2 kg a 1,5 kg por planta na safra, dependendo do ano, das condições Só climáticas, aumentou enfim. só 1 quilo É, por planta. então assim, e o tamanho das frutas também aumentou muito, né. Uhum. Então, assim, esse é um resultado da pesquisa, né, do desenvolvimento, da busca de melhorias genéticas da planta ano a ano, da adaptação dela às nossas condições climáticas e muito também dos sistemas de produção. Hoje está havendo uma transformação no sistema de produção dos morangos, que ele está saindo da produção no solo para o sistema em bancadas, fora de solo. Uhum. E essa alteração de sistema de produção tem, causado, muitos, efeitos positivos. Começando pela, qualidade da fruta, que ela não toca no solo, é uma fruta que tem menor incidência de doenças, mas principalmente tem um fator, para o trabalhador importante, porque trabalhar de pé é Porque muito a mais fácil, coluna exatamente. não dá para Muitas pessoas estavam abandonando a atividade, porque ela é muito penosa. É um uhum. dia de chuva, não pode trabalhar, ou logo posteriormente tem muito barro. No Brasil ainda predomina o sistema no solo. É Uhum. um sistema muito interessante que o mundo todo utiliza, né. Mas o sistema fora de solo é um sistema que está crescendo no Brasil como um todo e nos estados do sul Mas de uma não maneira é muito hidropônica, acentuada. não Ela é é semi-hidropônica, na verdade é um semi vamos substrato. explicar para nossos ouvintes então, da Tupancida e da difusora. A hidropônica é aquela que usa então Somente basicamente água, né. e essa que a gente não Semi. utiliza tem várias, termos que o pessoal Uhum. utiliza. Nós precisamos utilizar fora do solo, em bancadas, talvez. E o que se utiliza são os substratos. São diversas composições de substrato comerciais que existem, e que elas servem, na verdade, como um suporte físico pra planta, se desenvolver e estabelecer seu sistema radicular, sistema de Uhum. raízes. E por ali passam soluções nutritivas, né, que isso fornecem todos os nutrientes que essa planta precisa para ter um bom desenvolvimento. Uhum. E é um sistema, dependendo, no Rio Grande do Sul está crescendo muito, em Pelotas ele está avançando, muitos novos produtores hoje
eh, tem, partido sempre para esse novo sistema. E uma característica importante, assim, que a gente tem visto, essa modificação de sistema tem levado a algumas alterações, na fixação do jovem no campo. Porque os jovens não queriam mais trabalhar, lá no barro, agachado, que é uma atividade, que é realmente difícil, né. O sistema fora de solo é um sistema muito mais moderno, que precisa ter controles de irrigação, controles de pH da água, de salinidade, enfim, de vários aspectos, Na verdade, exige uma uma qualificação. qualificação Hum. maior, exatamente. Mas muitos jovens, a gente vê um grande número de jovens que têm partido para o cultivo de morango com esse novo sistema. Uhum, Eh, Algumas semanas atrás, nós estávamos na festa do morango, participando de um evento técnico lá em Bom Princípio, na uhum. região do Vale do Caí. E interessante, conversando com um viveirista lá que é credenciado à Embrapa, ela a proprietária relatava que naquele ano, meninas, né, da área rural que fizeram 15 anos, e elas pediram para o pai, 3 meninas, pediram de famílias independentes, não pediram festa, não pediram uma viagem, pediram uma estufa de morango, que elas queriam Para elas. para elas, que elas queriam Muito bem. começar a gerar o seu próprio lucro e começar a sua Renda. vida renda, Aham. exatamente. Um depoimento extremamente interessante e reflete um pouco dessa atratividade que os jovens passam a ter com essa atividade e gera a fixação do homem no campo, que é muito importante nos dias atuais para o Brasil, né. Uhum. E essas, todas essas que são em bancadas, elas são protegidas daí, né, São não é mais protegidas. aquele Não, são por exemplo, protegidas. eu sei que tem morango aqui em Pelotas que eu já tá encontrando desde, o quê? Agosto, por Isso. aí, e mas na verdade, mesmo que tenha caia geada, não vai ter É, problema. é. Não é po assim, em termos de sistema, são 2 questões. O sistema é um sistema coberto, né, com o que a gente chama de estufa, Uhum. com plástico, e ela permite que a pessoa trabalhe em dia de chuva, trabalhe em qualquer outro local, e faz com que também se possa ter uma extensão da safra. Uma outra questão, são as cultivares, que elas se classificam em 2 grupos. A gente chama cultivares de dias curtos, cultivares dias neutros, que elas são insensíveis ao fotoperíodo, que a gente chama. Cultivares de dias curtos, elas vão produzir em uma época do ano, e quando a temperatura aumenta lá por janeiro, final de dezembro, ela para de produzir e depois começa a produzir lá por maio, junho de novo. Esse é o caso da fênix. Existem as cultivares de dias neutros que elas produzem o tempo todo. Uhum. E isso, são as cultivares para o sistema fora de solo, bastante utilizadas hoje, porque a produtividade, por vezes, não varia muito entre os tipos de cultivares, só a distribuição da produção varia muito. Mas depende do produtor, tem produtor que não quer ficar tanto tempo envolvido, que chegou dezembro, quer tirar aquelas mudas, não quer reaproveitar, quer partir para outra atividade, que não trabalha como o morango, de uma forma exclusiva. Então, é uma composição de fatores que faz com que se opte por um ou outro sistema. A Embrapa hoje procura e deve, em breve, estar disponibilizando cultivares também desse grupo de dias neutros que distribuem a produção ao longo da safra. Por isso que a gente encontra, morangos durante o ano todo. Mas a qualidade das frutas ela acaba diminuindo um pouco nesses períodos que não são os característicos de safra, começam ali lá por, julho, agosto e vai até dezembro. Uhum. Mas já está quase, hum, quase a metade de um ano, então Quase. É. porque isso também dá uma pregnância, vamos dizer assim, no consumidor, né, É, ele vai saber que tem um mo morango o ano inteiro. exatamente. A fênix produz em torno aqui na região de Pelotas pode produzir em torno de 7 meses de forma ininterrupta. 7 meses. Então, Isso era impensável há muitos não, anos. a safra era muito curta, né, Uhum, e a qualidade da fruta, que é uma questão muito importante hoje, uhum. o consumidor brasileiro, a gente vê muito assim, gosta de frutas doces, né, mas a primeira compra sempre se dá pelo visual. Aquele Sim, morango grande, bonito, vermelho, mas se ele for ruim, a segunda compra não acontece, não ocorre. se ele não Uhum. for saboroso. Agora o sabor é uma
é uma característica que perpetua o consumo da fruta, né. Uhum. O desafios que tu vês pela frente, tanto com a pesquisa, como essa relação com o produtor, com, vamos o próprio mercado? Assim, o nosso grupo de pesquisa, que envolve, assim, não só pesquisadores aqui da Embrapa de Pelotas, mas de outras, unidades da Embrapa pelo país, a gente discute bastante essa questão de para onde que a pesquisa deve ir, né. E a pesquisa, em última instância, deve atender às necessidades da sociedade, né, da sociedade do setor produtivo, da sociedade dos anseios do consumidor e também das características estratégicas do país em ter sua autonomia de suas próprias cultivares Uhum. e de seus próprios sistemas de produção. Eu sempre faço uma comparação, assim, com alguns países, a gente sempre precisa olhar como é que se deu o desenvolvimento em países que já estão à nossa frente. Eu comparo sempre com a Coreia do Sul, que é um país que a gente teve a oportunidade de conhecer, teve um projeto em conjunto, que eles tiveram 2 aspectos, assim, eles eram um país relativamente insignificante na produção de morangos, e eles hoje estão entre os 5 maiores produtores do mundo, os top 5 que a gente chama lá. E eles, focaram a pesquisa deles em 2 linhas básicas: desenvolver suas próprias cultivares, que eles eram dependentes das cultivares japonesas, e, tiraram o sistema de produção do solo para o sistema fora de solo. E o Brasil está nesse caminho. O sistema em solo vai continuar, porque ele é importante, ele tem um efeito, muitos falam que o morango no solo é mais saboroso, tem um efeito grande e porque em grandes extensões, por vezes, não é tão simples, principalmente na região sudeste do país. Mas nas nossas regiões é um sistema que está avançando e eu acho que a gente deve investir e trabalhar as nossas pesquisas para que aumente a lucratividade do produtor, aumente o bem-estar do produtor e aumente a satisfação do consumidor. E a gente consiga com que cada vez mais as novas gerações voltem a consumir com mais força fruta, e para isso a fruta precisa ser saborosa, né? Precisa ser Uhum. imposto, tem que ser um prazer da pessoa consumir aquele alimento, aquela fruta. Uhum. Mas isso também tem um reflexo na mudança de hábitos alimentares do Sem dúvida. consumidor, né, que está voltando, hã, foi lá para o fast food e Tá agora voltando, voltando para produtos naturais, né, e naturais. tu percebes isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Assim, até pesquisa volta, né. No Brasil a gente não tem grupos bem consolidados nos efeitos da saúde do morango, mas a gente tem alguns grupos americanos que já Uhum. avançaram muito, e todos os efeitos do morango e de outras frutas nas questões, de saúde. E aqui nós temos algumas colegas do nosso grupo que trabalham nessa questão de nutracêuticos, né, dentro do morango. Então os nossos mate nossos os cultivares envolvidas todos os compostos fenólicos, e outros, componentes que são benéficos à saúde são medidos e são comparados. E isso faz com que a gente dê mais subsídio para o consumidor, ter certeza de que ele está consumindo, algo que realmente faz bem para a saúde dele e, contribui para essa retomada desses hábitos saudáveis que hoje, estão sendo, tomados com bastante força e positivamente. Sim, eu vou já que tu falaste nesse assunto, eu sei que não é a tua área, mas, há uma, é de senso comum de que frutas vermelhas seriam, então, vamos dizer assim, teriam uma características muito, hã não só, saborosas, mas também de qualidade nutritiva, né. E o morango se encontra entre as frutas vermelhas, vamos dizer assim, que tem até sobremesas que se faz, né, Isso. com as tais frutas vermelhas. Isso é uma falácia Hum, do da população ou não? Isso é não. real? Existe a fruta vermelha, ela traz, assim como a uva, vamos lá,
Acho que a araçá, amora, a amora, mirtilo, sim. exatamente, framboesa. Nós temos uma colega que é especialista nisso, então eu vou Uhum. estar entrando numa área que Não, eu eu não sei sou que não é sua área, especialista, mas mas sem dúvida, as frutas vermelhas, elas, assim, cientificamente, elas têm um efeito muito importante em vários processos, né, do nosso organismo, do ser humano, né. Então possui várias, componentes que contribuem para a saúde de vários dos nossos órgãos. Alguns grupos americanos têm trabalhado muito desde, pressão sanguínea, vários fatores médicos, né, que essas frutas têm contribuído de alguma forma para o bom funcionamento do corpo. Não vou entrar em detalhes que sim. não é minha área Uhum. da saúde, mas pela leitura dos Mas não é uma trabalhos falácia, científicos que a gente não faz é uma de falácia, morango, é eu comprovado participa cientificamente. teve nós temos sempre um evento mundial do morango em que os grupos de pesquisa se reúnem. O último foi na China, agora em março, e o anterior foi durante a pandemia e foi online, foi na Itália. E nesse da Itália foi um assunto muito debatido e alguns grupos americanos apresentaram já resultados muito consistentes em relação aos benefícios, eh, das frutas vermelhas na Uhum, saúde humana. uhum. Olha só, então morango tá no topo da lista aí. Hum, E uma dúvida, a nossa região é úmida, o morango ele é uma fruta perecível, né? Tem que ter uma rapidez aí é, para entre a colheita colheita e chegar ao é produtor, ao consumidor, né? o produtor está próximo do centro consumidor é importante. Nossos produtores são muito bons aqui em Pelotas, né, a gente tem ótimos produtores que já têm boa experiência, os que estão Uhum, começando têm procurado muito, assim, ter maiores informações, e é o que a gente chama que é a cadeia curta, né, por isso que às vezes, a gente comprar diretamente do produtor que está com a banca, que é muito interessante, que é um morango fresquinho colhido no dia anterior, uhum. ou um morango que não está por muito tempo, já, armazenado e a tendência é que ele perca um pouco o brilho, o sabor, a firmeza. E voltando para a Fênix tem uma característica interessante, a gente fez essas avaliações internamente, a gente simula a gôndola do supermercado, simula todas essas questões antes de um material ser disponível. Mas os produtores, têm levantado muito essa questão, o pós-colheita, que se tem, no momento que se faz a compra, consegue se manter na geladeira, o consumidor, por um período muito interessante, em ótimas condições de consumo. Isso também tem outras cultivares que têm boas características, mas a fênix tem essa característica que a gente chama de firmeza, né. Ela é uma fruta que a gente chama viaja bastante, ela pode vir do consumidor até o do produtor até o consumidor, sem alterar muito as suas características, e tem uma boa pós-colheita, que é extremamente importante, porque ninguém gosta de comprar uma fruta num dia e no outro dia não conseguir mais consumir, né. Com certeza, com certeza. Ah, Sandro, olha, muito obrigada por ter vindo até aqui, né, ter aceitado o nosso convite para participar do Sul Rural e falar dessa cultura que está em franca expansão aqui na nossa região, e mais uma alternativa, né, para os nossos pequenos produtores. É, exatamente. A gente fica muito feliz e um ápice é a grande comemoração que a gente teve da nossa festa do morango, Teve né, a festa do em morango. que a gente tem uma proximidade muito grande dos produtores com os consumidores, com o público urbano, e a cada ano crescendo, né. A nossa festa está ficando espetacular e é resultado de um conjunto de organizadores, de poder público que vem incentivando, que vem, conseguindo recursos e fazendo com que a grande estrela da festa, que é o morango, fique cada vez mais em evidência. Muito, mas muito porque temos aí agora variedades nacionais e com uma boa produção, né, como o Sandro Bonoff, então, pesquisador da Embrapa, que em uma temporada nos explicou aqui, coordenador nacional do projeto de pesquisa de morango, né, entre os centros de pesquisa da Embrapa. Sandro, muito obrigada, agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade e a gente, a Embrapa, está sempre aberto a vocês e à sociedade para o que a gente puder auxiliar. Tá bem, então. Nós vamos encerrando por aqui esse Sul Rural, né, agradecendo nosso patrocinador, a agropecuária Salaberry, que fica na Fernando Osório, tem
está em São Lourenço, está em presença em Arroio Grande, em vários outros municípios. E nós voltamos na próxima semana com mais informações sobre o setor primário, seja pesquisa, seja a produção, preços, grãos, pecuária, enfim. Uma boa noite, muito obrigada.